Pai amado, a gente te agradece porque o Senhor tem sonhos para nós que nem a gente tem para nós. A gente sabe que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é muito maior do que aquilo que nós desejamos. Povo de Deus, tudo bem com vocês? Sim, pelo título do vídeo vocês já estão sabendo, nós vamos nos mudar. E eu vou contar pra vocês porque esse é mais um testemunho pra honra e glória do Senhor. Eu pensei muito se eu compartilhava isso aqui com vocês, porque é algo pessoal, né? É algo da nossa família. Mas eu sei que vocês torcem muito por nós, né? Que vocês acompanham uma fração muito pequena, né, da vida da nossa família, mas vocês acompanham e é sempre muito boa essa troca e eu creio muito que testemunhos edificam, né? Minha vida é muito edificada com testemunhos que eu escuto, então Deus é quem fez isso na nossa vida. E vale a pena, né, a gente falar dele, a gente falar o que ele tem feito. Pra começo de conversa, a gente não vai se mudar de cidade, a gente só vai se mudar de casa mesmo. Essa casa aqui que a gente mora, a gente mora há 3 anos, esse apartamento. E a gente adquiriu quando a gente ainda nem era casados, né? A gente adquiriu na planta e a gente foi sonhando tudo. E Deus foi suprindo, né, aquilo que a gente precisava para construir esse lar, que é tudo pensado conforme o nosso gosto, do nosso jeitinho. E eu sou apaixonada, assim, pela nossa casa, né? Lá nos stories no Instagram eu compartilho um pouco da rotina e aí acaba aparecendo, né, um pouco da nossa casa por lá também. E por que a gente vai se mudar, então? Uma coisa que eu entendi com toda essa situação é que Deus tem sonhos pra nós que nem mesmo nós temos, né? Então, a gente sabe, né, que o Senhor tem planos inimagináveis pra nossa vida. E ele é um pai que mima os seus filhos. Então até aquilo que a gente nem tinha colocado na nossa listinha de sonhos, o Senhor sonha pra gente, né? O Senhor tem a intenção de nos presentear. Por isso que é muito bom, né, a gente viver aquilo que o Senhor tem pra nós apenas escutando os seus direcionamentos e sendo guiado de acordo com aquilo que ele tem, né? Porque às vezes a gente pode ir por um caminho achando que é aquilo que é o melhor para nós, quando o Senhor tem coisas muito maiores para nos oferecer. E aqui nesse apartamento não é um apartamento pequeno, só que eu trabalho de casa, né, com a criação de conteúdo, então tem um cômodo da casa, que é esse aqui que eu estou, que ele é escritório. Então são 3 quartos, né, o nosso, o da Esther e esse daqui. E, obviamente, a gente tem planos de aumentar a família logo mais. E aqui no apartamento fica um pouco mais difícil, né? Justamente pela quantidade de quartos, por eu trabalhar dentro de casa. E aí, esse ano, surgiu uma oportunidade, né? Da gente ter um terreno e começar a pensar na construção de uma casa. E a gente estava muito focado nisso, sabe? Em construir uma casa. E aí os nossos olhos estavam para a construção da casa, né? Eu fui criada dentro de uma casa, né? Quando eu vim para apartamento, eu estranhei um pouco, né? Porque aqui no nosso apartamento não tem sacada, ele é um pouco mais afastado, não é... A casa que eu morava era perto de tudo, né? Tinha pátio, eu cresci nessa casa, então eu estranhei um pouco por isso. E aí nessa casa que a gente estava pensando em construir, a gente ia poder ter pátio, né? Eu sempre pensava a Esther brincando no pátio e tudo mais. Só que a gente começou o Gabriel, mais precisamente, né? Que é quem cuida das finanças da nossa casa. Ele começou a ficar um pouco preocupado vendo o valor, né? De hoje construir uma casa. Tá um valor muito alto, e aí a gente sabe que quando começa a construir uma casa, a gente não pode simplesmente parar no meio do caminho, a gente precisa terminar a construção. E nós somos autônomos, né? Tanto ele quanto eu. A gente começa todo dia 1º do mês sem saber quanto que a gente vai ganhar no final do mês. Então, obviamente, a gente tem as nossas reservas, mas a gente não tem aquela segurança, né, que quem é CLT acaba tendo. Então a gente ficou um pouco apreensivo, tá? Mas será que é o momento da gente construir a casa? Um dia a gente pode construir a casa, mas será que é agora que Deus quer isso pra nós? E aí foi nessa semana que
apareceu uma oportunidade. Mas nessa semana o Senhor estava falando com o Gabriel e incomodando o Gabriel em relação à construção da casa, né? Isso que eu acabei de comentar, será que é o momento e tal? E o Gabriel não tinha me comentado nada disso. Ele e Deus estavam ali matutando sobre isso, ele estava um pouco preocupado, será que a gente precisa sonhar agora com a casa? Será que é o momento? E comigo estava acontecendo um outro processo com Deus que também se relaciona com esse momento que a gente estaria vivendo. Olha como Deus trata, né, de maneiras diferentes os seus filhos. Eu tenho uma maneira muito particular de viver com Deus, né, porque toda vez que o Senhor tem algo novo para minha vida, ele me manda organizar as coisas ao meu redor. E aí, não sei se vocês lembram que eu já comentei em outra oportunidade, que quando teve ano passado, em janeiro, o Senhor me instruiu a organizar minha casa todas as gavetas, tudo. E a minha casa não é uma casa bagunçada, mas a instrução que eu tinha de Deus, isso era muito forte no meu coração, eu não sabia explicar. Eu tinha um desejo de organização muito grande naquele momento. E eu não sabia de onde tinha surgido, foi do nada. Eu disse, eu preciso arrumar a casa. Tirava tudo dos armários, passava pano, dobrava tudo de novo, organizava e tal. Quando eu terminei de organizar, deu 2 semanas, eu descobri que eu estava grávida. Naquele momento que eu estava organizando, eu só sabia que Deus estava me dizendo, organiza a tua casa para o novo que está vindo aí. Eu não sabia o que era esse novo. Depois que eu descobri a gravidez, eu entendi que eu estava organizando a minha vida para a nova etapa que Deus tinha para mim. E acontece que esse ano aconteceu essa mesma coisa. E eu, inclusive, compartilhei isso lá nos stories. Eu disse, gente, eu tô com um desejo muito forte de organização. Eu sinto que Deus me manda organizar. Assim como Ele me mandou organizar no ano passado, eu sinto que Ele tá me mandando organizar a minha casa novamente. E aí nos stories, várias meninas colocaram, da última vez foi gravidez. Aí a gente, não, eu não tô grávida, mas eu tô sentindo muito forte, eu não tô entendendo por quê. Mas eu sei que eu preciso organizar minha casa. E eu organizei tudo de novo. Tirava tudo, doava. Nessas minhas organizações, o que acontece? Eu dou muita coisa, porque daí a gente começa a descobrir coisas que a gente não precisa, e aí eu comecei a doar. E eu tenho uma certeza na minha vida que, assim, a gente só consegue receber o novo de Deus quando a gente abandona aquilo que não cabe mais pra gente. Como é que Deus vai te dar algo novo se tu não dá espaço pro novo dele? Entende? Às vezes tu tá lá agarrado, não, isso aqui é meu, eu não quero abrir mão disso. E Deus tá te dizendo, mas eu tenho algo muito melhor pra te dar, só que eu não vou te dar enquanto tu não abrir espaço pra isso. Entende? Vocês se recordam de Abraão, da história de Abraão, né? Deus só deu o direcionamento pra Abraão quando Abraão se desvencilhou de Ló. Aquele momento em que Abraão estava com Ló, sendo que Deus já tinha instruído Abraão, né? Saia do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Mas Abraão levou Ló, o seu sobrinho. E quando Deus deu as instruções para Abraão, foi dando os próximos direcionamentos e as coisas na vida de Abraão foram acontecendo, quando ele se desvencilhou de Ló. Então, imagina se Abraão tivesse, não, eu preciso de Ló, eu tenho que ficar com Ló. Entende? Então, às vezes a gente tá com o nosso Ló ali, tipo, não, eu quero isso pra mim. Só que eu sou muito desapegada com coisas assim, tipo roupa, não sou apegada. Eu dou mesmo, se eu não tô usando, eu vou doar, alguém vai usar. Não gosto de vender também, eu faço doação, eu dou na igreja, dou pra alguém que eu conheço, porque são roupas em bons estados, só não uso, né? E aí eu sentia muito forte isso e eu organizei a minha casa inteira. Terminei de organizar, não aconteceu nada. Mas 3 semanas depois, um amigo do Gabriel, que também é corretor, o Gabriel é corretor, né, meu esposo, mas o Gabriel ele é corretor de uma outra cidade, não nessa que a gente mora. E aí um amigo dele, dessa cidade que a gente mora, ligou dizendo, eu encontrei uma oportunidade que é perfeita pra vocês. Tu tinha me dito pra te avisar e eu tô te avisando. Só que o Gabriel, quando tinha pedido pra esse amigo avisar, foi há muito tempo atrás, antes da gente pensar em terreno, antes da gente pensar em casa, sabe? Então assim, foi 3 semanas depois, né, que Deus estava me instruindo aquela questão da organização. Deus estava falando com o Gabriel, incomodando o Gabriel sobre o sonho da casa. E aí eis que surge esse amigo dizendo, eu tenho a oportunidade perfeita para vocês. É um apartamento, só que ele é o dobro do nosso apartamento, né? O tamanho do nosso apartamento é um apartamento antigo. Tem que reformar ele inteiro, tipo, quebrar um monte de coisa. Mas ele é um apartamento
que tem todos os quartos que a gente precisa, porque a gente quer ter 3 filhos, né? Ele é grande, ele é amplo, ele fica numa localização excelentíssima, tem sacada, sabe? Então, cumpria com todos os requisitos. A única coisa é que não tem uma grama verde, né? Um espaço assim verde, que era o que a gente queria numa casa. Mas assim, pro nosso momento de vida atual, é tudo o que a gente estava precisando. E aí, numa sexta-feira de noite, vai lá eu, o Gabriel e a Esther olhar esse apartamento. E no primeiro momento eu olho e eu penso, meu Deus do céu, um apartamento antigo. Tipo assim, o piso não era bom, o gesso não tava bom, não tava nada bom. Eu pensava, meu Deus do céu. Só que o Gabriel, corretor, ele já enxerga com outros olhos. E ele disse, é o apartamento perfeito. Só que a gente não tinha o dinheiro para este apartamento. O apartamento, ele tava num valor que era impossível para nós. E ele baixou esse valor. Não sei exatamente o porquê. Mas com esse valor mais baixo, a gente poderia fazer uma proposta. A gente foi visitar, beleza, e eu comecei a trabalhar isso na minha mente, porque eu precisava descartar a ideia da casa e começar a trabalhar a ideia de apartamento na minha cabeça. E aí deu umas 2 semanas e eu comecei a gostar da ideia do apartamento, pensando na facilidade de tudo, né? Aqui onde a gente mora, por exemplo, eu não consigo descer de carrinho com a Esther, sabe? Porque, enfim, é mais afastado aqui onde a gente mora. Então, fica mais complicado. E lá não, olha, lá facilitaria muito a minha vida, né? E eu que trabalho dentro de casa, eu ia ter um espacinho pra mim, pro meu escritório. Eu passo o dia inteiro em casa, então é um apartamento muito grande, ia ser muito melhor, sabe, pro meu dia a dia também. E aí, beleza, eu gostei da ideia. O Gabriel também gostou, a gente já começou a pensar em algumas coisas de reforma e tudo mais. Eis que a gente fez a proposta a princípio tinha sido aceita e depois não foi mais aceita. E aí foi um banho de água fria pra nós. Mas aí eu entendi mais uma vez a mão de Deus nesse momento. Porque a gente estava muito focado no apartamento. A gente queria o apartamento. E a todo momento a gente orando e a gente pedindo direcionamento pra Deus. E aí a gente conversando e dizendo, eu dizia, né, amor, ora, tu é o cabeça da família. Conversa com Deus se é isso que Deus quer pra nós, se não é, tudo bem, sabe? Mas lá no fundo a gente tava com muito aquele desejo de querer dar certo, né? E aí chegou um momento que não deu certo o apartamento. E o que era natural? Era natural a gente ficar muito chateado que não deu certo. Só que eu tive uma paz tão grande no meu coração, não por não ter dado certo, porque eu entendi assim, ó, não deu certo é porque Deus não quer dar certo, que dê certo. É porque Ele tem outra coisa pra nós e tá tudo bem. Graças a Deus a gente mora num apartamento maravilhoso. Tá tudo, sabe, tudo certo, tudo sob controle. Então, tudo bem. Se é isso. Eu achava que se não desse certo, o Gabriel sempre me perguntava assim, se não der certo, como é que tu vai ficar? E eu dizia, eu vou ficar chateada, né? Porque eu tava querendo. E naquele momento que não deu certo, eu não fiquei chateada, sabe? Eu disse, amém, pai. É isso então que o Senhor quer e tudo bem. E aí eu comecei a tirar isso da minha cabeça. Deu 3 dias, deu certo novamente. Mas o que eu entendi? Eu falei isso pro Gabriel. Eu creio que o Senhor permitiu aquele momento de não dar certo para ver aonde nosso coração estava. Porque, gente, Deus nunca nos dá uma coisa que vá ocupar um lugar no nosso coração que não deve ocupar. Muitas vezes Deus não ainda permitiu que tal coisa, tal bênção aconteça na tua vida, porque tu tá muito... Eu percebo muito isso na minha vida. Quando eu tô muito focada numa coisa, Deus não me permite receber aquela coisa. Quando pra mim, tipo, tudo bem, se der deu, se não der não deu, aí Deus me permite. Isso em vários âmbitos na minha vida, sabe? Na vida profissional. Às vezes, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa na vida profissional. Eu tenho que focar nisso, fazer assim. E aí parece que eu tô remando contra a maré. Quando eu desencano, aí Deus, beleza, agora eu te dou. Por quê? Porque agora eu sei que teu coração não tá nisso. Porque agora eu sei que tu tá confiando em mim. Porque agora eu sei que tu não tá tratando isso como uma idolatria. Porque a idolatria é isso, é a gente colocar coisas numa posição que não deve estar no nosso coração. E eu creio que Deus naquele momento permitiu para entender aonde que isso está no coração, qual é a posição que está no coração deles, esse apartamento. E graças, né, a Deus, graças ao Senhor, a gente estava muito tranquilo em relação a isso. Se não desse é porque não era para ser. E a gente estava muito sereno em relação a isso. E aí deu um tempo depois, então,
a proposta foi aceita e nós estamos de casa nova. Não ainda fisicamente, nós estamos aqui no nosso apartamento, mas agora nós vamos começar todo o processo de construção e eu tô muito feliz, sabe, de a gente estar podendo proporcionar isso pra Esther, sabe, da nossa família tá vivendo mais essa página, porque é mais um capítulo da história da nossa família, né, eu creio que é isso. E eu vejo a mão de Deus em todos os momentos, sabe? E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Primeiramente, para falar sobre esse testemunho, sobre essas coisas que eu comentei, né? Como que Deus se relacionou conosco durante todo esse processo. Incluam Deus em tudo na vida de vocês, na rotina de vocês, que vale a pena ser fiel a Ele. A gente nunca sonhou com um apartamento, só que Ele tá nos dando um apartamento que, assim, a gente nem podia imaginar, porque a gente, há um mês atrás, a gente nem imaginava se mudar de apartamento, sabe? Então, Deus é muito bom, não, eu falo que Ele é muito bom não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E quando a gente ama Jesus por quem Ele é, aí sim as coisas vão fluindo, né? E a gente vai entendendo quais são os direcionamentos que Ele quer pra nossa vida. Então, gente, é isso. Estamos de casa nova e eu quero perguntar uma coisa pra vocês que o Gabriel me sugeriu. E aí eu achei interessante, mas eu quero ver se vocês estão afim de um diário de obra, da gente compartilhar com vocês em formato de vlogs todo esse processo, de como é que vai ser a obra, como é que vai ser, quais vão ser os perrengues que podem ser que surjam, em nome de Jesus não vai ser muito não, mas compartilhar assim com vocês, né, assim como eu trago os vlogs volta e meia, trazer um diário de obra para que vocês vejam, né, que tudo é para honra e glória do Senhor. Nada disso seria feito pelos nossos próprios braços. Então me comentem aqui embaixo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!